Olá, minha gente, boa noite. Já quero aqui dar o boa noite à Renata Burla, que já está aparecendo por aí, o Fabrício Orrigione, a Cristina Nogueira, a Maria Júlia está aqui também já, o Robson Cordeiro, o, o Sileno Martino também, professor, muito obrigado pela audiência. Desculpa aí, gente, nessa entrada, né? Eu ainda sou assim, tenho alguma dificuldade de dominar essa tecnologia, essas novas tecnologias. Então, um abraço aí para o Fabrício, para a Renata Burla, né? Estão lá de Londres, né? Participando aqui com a gente. Gente, quero falar aqui para o Wesley que a hora que ele quiser participar para me ajudar aqui, ele pede, faz o pedido aí para entrar, que eu dou o ok aqui para ele entrar, tá? Temos aqui também a Fabrine Paixão, a Conceição, tá aqui participando também. Tenho que colocar o óculos, né, para ir registrando o pessoal. E já já vai chegando mais gente e nós vamos iniciar essa nossa primeira live, né? Estou estreando hoje, é a nossa primeira live e tem como tema Campus que te quero, Campus, né? Nós queremos a Campus verdadeira, a Campus de ricas tradições históricas, né? A Campus que nos dá todo um caldo de cultura histórica, né? Nos disponibiliza ao longo de todos os séculos, né? De criação da nossa cidade, onde do nosso município, onde a gente, né, nós temos aí que beber desse caldo de cultura histórica. Olha, o Risonaldo Raimundo também já apareceu, muito obrigado, Risonaldo. A Elmaia Barros também está me dando boa noite aqui. Boa noite, Elmaia, tudo bem? E as pessoas vão chegando, né? E assim que tiver mais pessoas nos acompanhando um pouco, nós vamos iniciar o nosso bate-papo. A nossa querida Josete Bravo, olha, é pré-candidata a vereadora pelo nosso partido, o PCdoB, né? O Jorge Siqueira, grande figura, também está participando. Muito obrigado pela audiência, né? Olha, chama essa pessoa para participar do seu vídeo. Eu acho que é o Wesley. Vamos ver se é ele. Entendeu? É o Wesley que está aí? Hein? Olha, Fábio Acha também já está participando. Um abraço lá direto do Farol de Santo Tomé. Um abraço grande aí para a comunidade do Farol de Santo Tomé. A Cindy está aqui, a Cindy Velemen. O Antônio Maia, né, também amigo aí da juventude da UJS, está presente aí. Muito obrigado pela audiência. O Eval Arantes. Eval, um abraço. Que prazer tê-lo aí também com a gente, né? A Maria Júlia já está por aqui. A Mônica Santos, muito obrigado. Boa noite, Mônica. Tá me dando aqui um boa noite, né? E aqui a Maria Júlia está dizendo, ó, o JS presente. A Lara Clemente também já apareceu por aqui. Boa noite, Lara. Um abraço, gente, para todos vocês. Muito obrigado assim pela audiência, pelo carinho de atender o nosso chamado, viu? Esse canal vai ser assim um canal muito importante para o nosso bate-papo, né? Nós vamos ter 2 lives por semana, uma na segunda-feira, né, às 20 horas, e uma outra toda sexta-feira. Na próxima sexta-feira, nós vamos estar aqui com a presença do economista José Alves Neto. Nós vamos estar falando sobre economia, sobre as potencialidades do nosso município, sobre a situação da prefeitura, né? Se ela tem saída. Olha, Silvia Paz, querida, um abração para você, grande, né? Referência da nossa cultura de campos. A Fauene Almeida, né? Lá de um abraço para você. Ana Cristina, boa noite, né? Boa noite para você. Então já temos aí, ó, 30 pessoas ao vivo. Val Arantes está mandando aqui um abraço para você. Ó, não esqueça, dê um abraço para a Mônica aí também, Val. Tá? A Mônica não deve estar podendo assistir porque está cuidando das crianças, mas
você está presente. Ó, o Max Werneck, boa noite, tudo bem, Max? Um abraço aí para você, obrigado também pela audiência, né? Já estamos aí com 34 pessoas, né, que estão nos acompanhando. A minha imagem e o meu som está chegando bem para vocês? Alguém faz um sinal aí, dá uma informação para mim, né? Nós temos já 33 pessoas nos acompanhando. Já já nós vamos ter mais gente aí. A Silva Paz está aqui, né? Já sinalizando. Olha, a Deuri Rangel, boa noite, né? Que Deus te abençoe. Deus te abençoe também, Deuri. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela audiência, né? O Eval Arantes está falando, ó, toda terça-feira e sexta, né? Não é toda segunda, é toda terça e sexta, a live do Roberto Henriques. O Wesley Moreira está aqui, ó, um abraço, muito obrigado pela audiência. O Fabrício Freitas, né? Acaba de entrar. Evaldo Malaquias, meu amigo, obrigado. Carlos Batista, o Fred Parente. Ô Fred, obrigado, viu? Forte abraço para você. O Leandro Ribeiro, boa noite, Leandro. Tá? O Francisco Silveira, né? Tá aí também, meu irmão, né? Abaixo de mim, né? Nós somos lá 7. O meu amigo Joe Alves, boa noite, Joe. Um abraço para você, viu? Tava com saudades, viu? Nós não temos nos falado já há umas 3 semanas, viu? Olha, a Cindy está aqui, ó. Tarda, mas não falha. Aqui está presente a juventude do Araguaia. Que beleza! A Cindy está aí fazendo uma referência, né? Lá a região do Araguaia, né? Lá tem um poeta, né? O Pedro Dias, se não me falha a memória, ele fala, né? E meus sonhos são vermelhos porque a terra é vermelha. Ana Cristina também está aqui presente. O José Oliveira está aqui presente, né? Muito obrigado pela audiência, está aqui me dando boa noite. Ó, 44 pessoas já aí presentes. Então, vamos dar aqui mais uns minutinhos e vamos entrar no nosso tema de hoje. Você pode participar, pode fazer pergunta, né? Pode fazer sugestões, pode nos ajudar a criar esse roteiro de bate-papo. A Juliana Lima Ribeiro, Juliana, um beijão para você, boa noite, né? Boa noite para você e para a criançada. Meu amigo César Salgado, aí, com a camisa do Botafogo. A Maju, que é botafoguense também, né? A Maju da Juventude, César, ela é camisa do Botafogo, tá? O Botafogo é o time do meu grande ídolo no futebol. Eu sou flamenguista, mas o meu grande ídolo no futebol é o Mané Garrincha, né? Eu sempre fui muito apaixonado pelo Mané Garrincha e tive o privilégio dele ainda vivo, eu consegui dar um abraço nele. O Antônio Maia, lá de São João da Barra. Ô, Antônio, muito obrigado, viu? Eu sou são joanense, viu? Porque quando eu nasci ali no sertão de São Francisco, hoje, lá pertencia a São João da Barra. Eu nasci ali no Imburi, segundo distrito do antigo município de São João da Barra, que era chamado naquela época de Sertão São Joanense, né? Hoje é o município de São Francisco do Itabapoana, tá? Olha, a Maria Júlia já está manifestando aí, ó, aqui é fogão, tá? Enquanto a gente espera, Maria Júlia, em homenagem a você, né, e ao César, ó, o Vitor Hugo Sardinha também. Boa noite, Vitor. Um abração para você. Eu tenho uma escalação aqui na cabeça do Botafogo, campeão de 68, né? Cal Miranda Moisés, Leônidas e Valtenci, Carlos Roberto e Ney Conceição, Rogério Canela de Vitor, Roberto Miranda, Jairzinho e Paulo César Lima, né? Que depois adquiriu o nome de Paulo César Caju. Olha, Cristiane Pacheco, boa noite, Cristiane. Olha, já temos 78 pessoas, olha, essa live vai ser sucesso, tenho certeza, e depois ela vai repercutir por aí também. A Josete está aqui, ó, a Cristiane Pacheco também acaba de entrar dizendo, sou do Farol, lembra? Ô, Cristiane, um abraço para você. Emerson Fonseca, da nossa querida e tradicional comunidade da Baixada de Mussurepe, né? Que é uma
um distrito assim histórico, né, da nossa Baixada, porque foi lá que o nosso querido João Barcelos Martins ganhou a eleição por 40 votos, né, derrotando Ferreira Paz. O Tato Corrente, meu querido pré-candidato a vereador, aí, olha, está também nos dando boa noite. A Maria Cecília, boa noite, Maria Cecília. Um abraço para você. E a Maria Júlia já colocou aí, olha, Botafogo, né? Uhul, é isso aí, né? Eu sou simpatias pelo Botafogo, tá? Olha, a Renata Azevedo, boa noite, Renata, tudo bem com você? Um abraço, obrigado aí pela audiência. Estrela brilha, cera líquida de Porto, ó. Estrela brilha, cera líquida do Porto, né? Não sei quem é. A Mônica Fonseca se faz presente. Renato Burla, meu colega de banco, olha só, hein? Trabalhamos juntos no final da década de 70, no Bradesco, né? Eu era caixa executivo e o Renato também. Depois ele passou a ser meu supervisor de caixa. Um abração, Renato. Grande figura humana, né? Dá um beijão na turma aí, tá? Renato é aquele italiano boa praça. E a Isabel entrou, a Isabel Cristina. É a esposa do Renato Burla, tá? Muito obrigado, Isabel. Né? Gente, vamos começar então o nosso bate-papo. Veja bem, nós estamos num momento que Campos passa assim por uma séria crise econômica, uma crise econômica, evidentemente, devido à macropolítica econômica, né? Então, no microcosmo de Campos, né, dessa economia global, nós somos também atingidos, né? Atingidos por essa crise que, dentro do capitalismo, principalmente esse capitalismo de larga escala, né? E, sobretudo, com uma preponderância para o capitalismo financeiro, onde é ele que domina, não é mais o capitalismo comercial, não é mais o capitalismo industrial, mas sim o capitalismo financeiro. Olha, Fernando Ornelas, boa noite, Fernando. Um abraço, lá de Santa Maria de Campos. Silvia Fernandes também está por aqui, muito obrigado pela audiência. Então, essa crise ela já existia, né? Então, ela nos atingiu. E agora, com a pandemia, né, do Covid-19, essa crise se acentua, porque, em função de se fazer o distanciamento social, que ele é importante, é o que a medicina séria indica, é o que a Organização Mundial da Saúde indica, o que o bom senso indica, o que a ciência indica, né? Está provado que os países que se fecharam na hora certa e souberam administrar com unidade de pensamento e de ações essa crise, saíram e vão sair da crise mais cedo, né? Então, além dessa crise do sistema em si, né, capitalista, que de tempos em tempos existe, né, toda essa crise, a Jussara, aí, a Jussara está aqui, ó, um beijão, Jussara, muito obrigado, ó, 90 pessoas já. Então, essa crise ela atingiu o campus também, antes da pandemia, e agora com a pandemia ela se acentua porque o país parou e a economia de Campos também parou em função do distanciamento social, não é isso? Verônica Vieira, boa noite. Além disso, a Prefeitura de Campos também sofre de um mal, o mal da ausência de um planejamento estratégico desde quando os royalties começaram a subir exponencialmente em 1998. A partir do governo do Arnaldo Viana, o Gilberto Pereira, meu amigo lá da Baixada, muito obrigado pela audiência. Ó, a Baixada está presente aí, ó, no Farol, até Goitacazes, passando por Saturnino Braga, todo mundo presente. Então, essa crise financeira, né, ela é resultado também, a crise financeira da prefeitura, que reflete também na cidade, dessa ausência, né, de planejamento estratégico e do desperdício dos 25 bilhões de reais, né,
que Campos arrecadou só de royalties ao longo de todos esses anos de 1998 para cá. Eu me sinto muito absolvido por esse tempo histórico, porque desses personagens todos da política, no momento em que todo mundo batia palmas para Arnaldo Viana, o prefeito do coração, eu lá no ano 2000, no ano 1999, através do meu programa A Hora da Verdade, pela Rádio Continental, e através da minha militância enquanto presidente do PDT de Campos naquela época, eu já condenava, né, já me indignava com o desperdício dos royalties do petróleo. Então, portanto, além da crise econômica global, associada também com o aprofundamento dessa crise associado pela pandemia, e mais a desorganização pelo qual a prefeitura se encontra, né? E é uma desorganização, conforme falei, que nós não podemos colocar só sobre os ombros do Rafael Diniz. Nós temos que ser um povo reflexivo, nós temos que ser uma comunidade que pensa, uma comunidade que avalia, né, todo esse tempo histórico, né? Nós não podemos só julgar as coisas pela curta duração, nós temos que julgar as situações que nós estamos vivendo ao longo de uma duração maior, não é isso? Então nós temos que ir lá atrás para fazer uma leitura. Mas não basta também a gente ficar chorando e reclamando, né, e sentado à beira do caminho, como ficou o Rafael Diniz, né? O prefeito que aí está, ele fez uma campanha, né, dando respostas fáceis para problemas complexos, mas ao ele não soube, quando assumiu a prefeitura, criar um colegiado de trabalho interno, nem se articular também com a comunidade, né, de uma forma em geral. Então, ele sentou à beira do caminho e ficou apenas reclamando. Ele não foi eleito para reclamar, ele foi eleito para governar. Então, não basta só a gente criticar. A crítica, pela crítica simplesmente, nós vamos nos coisificar, né, em uma ação inócua, numa ação que não vai redundar em nada, a não ser nas nossas frustrações e também numa histeria que não nos leva a nada. Então nós temos que pensar, nós temos que refletir e achar saídas. Mas nós, para acharmos essa saída, é muito importante, por isso o nosso tema de hoje é Campos, que te quero, Campos, a gente beber desse caldo de cultura histórica da nossa Campos. Por quê? O prefeito da cidade, ele é um animador de consciências. E sobre nós, né, de Campos dos Goytacazes, vem um espírito, né, que eu sempre costumo dizer, o espírito indômito do índio Goitacá, onde nós temos a capacidade de periodicamente nos rebelar contra os poderes estabelecidos. Foi assim lá atrás Zezé Barbosa, que era o popular, contra o Ferreira Paz, que era a elite. Depois Zezé Barbosa é seduzido pela elite de Campos, ele passa a ser também parte da elite, aí depois ele forte, era o chamado Imperador do Norte, aí surge o garotinho popular, o fraco derrotando o forte, né? Então o povo de Campos é assim, ele é crédulo e hospitaleiro, mas ele é um povo que sabe, no momento em que é chamado ao centro do palco da história, reagir. E essa reação nós temos que fazer, nós que somos comunidade, fazer essa reação acontecer, não através da revolta, mas através da reflexão e bebendo na nossa história. Por isso que é Campos, que te quero, Campos. Nós somos, gente, uma terra que ela foi palco de muitas lutas. Primeiro, a luta do índio Goitacá, que, amando a sua terra, o português invasor chegando, ele teve que lutar, verter o seu próprio sangue para defender a sua terra.
vítima de uma guerra virótica pavorosa, talvez uma das guerras viróticas mais antigas do planeta Terra. Depois é a luta do povo campista, quando começa realmente a formar o homem campista, a mulher campista, né, ali naquela Pereira e Mariana Barreto, no século XVIII. Então ali tem um episódio muito importante que nós temos que aprender, né, evidentemente questionar à luz da história, à luz do nosso pensar histórico, mas também a gente tem que colocar uma das lutas nativistas que aconteceu no Brasil, que muitas vezes não é registrado nos livros didáticos nem do Ministério da Educação e nem circula nas grandes editoras, né, obras assim que possa registrar mesmo e colocar ali no conteúdo programático, né, também a luta em Campos, né, como uma das lutas nativistas. Mas foi uma luta importante, porque ali era a luta do povo campista, e quando eu falo povo, né, existia, a gente não pode negar que existia também marginalizado, né? Benta Pereira e Mariana Barreto também não eram, nem ela e nem seus companheiros eram tão solidários assim com o povão da nossa terra daquela época, mas ali eles se levantaram uma bandeira de lutas para expulsar, né, dominar a sua terra através da expulsão dos viscondes e dos assecas. E ali tem uma história importante que eu gosto de reprisar, porque ela depois nós vamos remeter a dois outros acontecimentos de luta comunitária. Pouca gente sabe, mas naquele momento, após o desenrolar da luta de Benta Pereira e Mariana Barreto, aconteceu um episódio que pouca gente, como já disse, reflete sobre ele, porém que serve de lição para nós, que foi uma imposição da coroa portuguesa para que o povo de Campos comprasse os nossos antepassados comprasse a sua própria terra. Aí houve uma grande coleta de dinheiro, né, na comunidade campista e foi enviado um advogado Campos comprou a nossa terra para a coroa portuguesa. Então pouca gente sabe disso. Numa oportunidade em que eu estava prefeito, quando começou a luta do Paulo Zilkowski, da Federação dos Municípios Brasileiros, ele que começou com essa luta para retirar os royalties aqui de Campos, eu na reunião, tire o seu olho gordo dos nossos royalties. Nós não os royalties do sal, das hidrelétricas, não, nós queremos royalties do petróleo. Tire o seu olho gordo, porque Campos é um dos poucos lugares que pode se declarar independência do Brasil. Porque tem royalties, mas porque lá atrás os nossos antepassados comprou a sua própria terra. Então ali houve uma grande movimentação comunitária. O Edivaldo Gordiano também acabou de entrar, não é isso? Depois, essa luta ali deu ao povo de Campos posse da sua terra. Um outro episódio comunitário, que eu também gosto de refletir sobre ele, foi a luta do Caldas Viana. Campos tinha uma necessidade de construir um dique, a primeira versão do dique de proteção da cidade em função do Rio Paraíba. Porque o Rio Paraíba, se você faz uma medição, né, de altimetria, vai verificar que ele é mais alto do que a cidade, ele é mais alto do que o IPS, ele é mais alto do que ali a parte baixa entre a Avenida Carme Carneiro e a Beira Rio. Ele é mais alto do que o Turf Clube, entendeu? Então, havia necessidade da construção de um dique. E sempre o governo imperial tratava Campos com desprezo, não dava bola.
Então, o campista, o que ele fazia? Ele, para constranger o governo imperial, eles começaram a fazer uma grande coleta liderada pelo Caldas Viana para poder construir o primeiro dique de proteção da nossa cidade. Depois veio a visão moderna do dique, né, num projeto, né, executado pela empresa do deputado Alair Ferreira, mas agora na década de 70. Então, esse episódio, mais o episódio também que nós podemos acrescentar da ponte, a primeira ponte, que também foi assim. O governo não fazia, o Barão da Lagoa Dourada começou e também fez coletas, né? Então começou ali uma prática. Eu estou evidenciando esses 3 episódios para dizer o seguinte: nesse momento que nós atravessamos aqui em Campos dos Goytacazes, só existe uma saída, a meu ver. Uma saída onde nós possamos nos unir com a nossa história na mão, com um diagnóstico preparado através de uma equipe técnica multidisciplinar, a gente valorizando os equipamentos comunitários que nós temos, as universidades, as faculdades, as escolas técnicas, né, tanto a federal como também a estadual, valorizar a memória que tem lá, a Fundenor, de conhecimento que tem acumulado ali, né, valorizar a UENF, valorizar a Pesagro, que é outra comunidade de cientistas que tem uma contribuição a dar muito grande, valorizar os extensionistas da Emater. Então, nós trazermos, né, todo esse pessoal para perto, porque hoje as pessoas estão pensando em desenvolvimento em campos já há muitas décadas, mas as pessoas estão muito em separado. Nós precisamos nos juntar. Nós precisamos acreditar que não é pelo eu sozinho, pelo o eu só ou o meu núcleo só, mas é nós juntos e de mãos dadas. Então, o próximo prefeito, seja quem for, ele tem que ter essa capacidade de unir toda essa reserva técnica, né, e se associar aos empreendedores rurais, aos empreendedores urbanos e, sobretudo, valorizar o trabalhador campista. Então, eu só vejo uma saída assim, uma saída através de um animador, um prefeito animador coletivo que possa animar as consciências e, a partir desse ânimo de consciência, com a história na mão, com um diagnóstico sério nas mãos, sem qualquer tipo de improviso, né? Ele começar assim a criar roteiros junto com a sua comunidade desse mapa a ser seguido para a gente fazer a retomada do desenvolvimento. Tem saída? Tem. Eu acredito muito na capacidade do enfrentamento de Campos com essa crise. Nós não podemos, de forma alguma, temer essa crise. Nós temos que refleti-la, isso sim. Nós temos que entendê-la. Nós temos que sabermos fazer a leitura, nos unirmos, né, a uma visão técnica aprofundada, abalizada, e a gente fazer esse diagnóstico e, a partir do diagnóstico, irmos apontando receitas para a saída. Tem situações que nós vamos conseguir a curto prazo, que é a organização, né, racionalizar a própria situação da máquina pública, fazer as coisas que são possíveis em parceria com os setores empreendedores, né? Sobretudo trabalharmos com o pessoal da agricultura familiar, trabalharmos com os assentados, trabalharmos com aqueles que mais precisam do apoio da prefeitura e muitas vezes precisam de um apoio pequeno, não são grandes coisas, né? É porque muitas vezes, por não estarmos juntos, a gente não estarmos aproximados, o gestor às vezes não consegue enxergar esse gesto de darmos as mãos e caminharmos juntos. Então, tem esses passos iniciais, são passos que
No caso da prefeitura, o prefeito tem que fazer o quê? Olha, nós temos hoje um orçamento estimado para esse ano de 1,8 bilhão de reais. Esse orçamento, ele vai ser alcançado aí, executado mesmo, né, arrecadado mesmo, no real, cerca de 1,5 bilhão. Ano que vem não vai ser muito diferente. Ano que vem, mais ou menos essa arrecadação, né? Aí, a partir desse dinheiro que se tem, o que um prefeito que conhece a máquina fazer? Ele tem que, em primeiro lugar, ele tem que chegar e dizer, olha, aqui temos que pagar 13 salários, quer dizer, 12 salários mais o 13º do servidor, pagar aposentados e pensionistas e mais 1/3 de férias. E aquelas necessidades que são de contratações de serviços terceirizados. Só aí vai 1,1 bilhão de reais. O custeio hoje da máquina pública operacionalizada por Rafael Diniz está em cerca de 500 milhões de média. Tem como descer esse custeio ano que vem? Tem, é só você racionalizá-lo. E, a partir daí, a gente fazer o seguinte, nós vamos pagar servidor e vamos fazer a máquina funcionar a contento. Investimento, nós temos alternativa de captação de onde a prefeitura tem que passar a ser um órgão proponente. A prefeitura deixou de ser um órgão proponente a partir do momento que a prefeitura arrecadar muito dos royalties do petróleo. Tanto Arnaldo como Mocaibe como Rosinha deu, principalmente eles três, que foi o período de fartura do dinheiro, e pensaram a seguinte prática: nós somos ricos, rico não conta, então vamos gastar sem fazermos qualquer planejamento estratégico e não vamos ter preocupações nenhuma de deixarmos aí legados para a nossa população. O registro aí, a Silmara da Silva entrou, o Marcelo Lopes também entrou. Então, gente, equacionando essa questão do funcionamento da máquina, nós temos que priorizar captação de receita própria. A receita própria, nós temos que seguir o modelo lá dos países do norte da Europa. A Noruega, a Dinamarca, a Suécia, a Suíça. Os países que começaram a fazer o quê? Criar uma rede de proteção social e, no que tange a captação de impostos, fazer um imposto progressivo. Né? O imposto progressivo, quem de Campos tem mais dinheiro vai pagar mais imposto. A população pobre, ela já paga o imposto sobre o consumo, que corresponde a 60% do produto interno bruto do país. Agora, as nossas taxas também, elas têm que ser dentro desse mesmo modelo, progressivo. Quem ganha mais, quem fatura mais, paga-se mais. E tem um grande desafio que nós temos que enfrentar, que é o ISS dos bancos. Os bancos pagam 1/5 do que deveria pagar de ISS aos municípios brasileiros. Faz ali pelos cocos, por estimativa. Quando, na realidade, já existe tecnologia disponível para poder taxar os bancos de acordo com a sua efetiva produção de serviços. O que são esses serviços? Você vai lá, pede um talão de cheque, é um serviço. Né? Você vai lá, tira um saldo, é um serviço. Você vai lá, pede faz uma operação qualquer, né, de cartão de crédito, é um serviço. Então, eles não pagam por aí, e esse dinheiro que deveria ser pago aqui, ficar em Campos,
apenas 1/5 desse recurso fica por aqui. Então nós temos que ir em cima dos bancos. É uma luta árdua, mas não podemos enfrentar essa luta sozinho. Nós temos que começar a fazer convencimentos com os prefeitos da região. Uma prefeitura só, ela vai ter pouco peso para mudar esse comportamento dos bancos aqui na nossa região. Mas se os 22 municípios do norte e do noroeste fluminense estiverem irmanados, eles terão força de pressão para, junto aos bancos, para poder fazer valer esse direito que é um dinheiro do Tesouro Municipal. Uma outra situação é a gente estabelecer uma nova conversa tanto com o governo federal quanto com o governo do estado sobre a nossa região. A nossa região ela está por demais prejudicada com a queda dos royalties do petróleo. Nós já fomos prejudicados anteriormente pela Constituição de 88, que o ICMS do petróleo, né, e das hidrelétricas, eles não são pagos na origem, são pagos no destino. Então, esse dinheiro que nós não recebemos, que é pago lá de ICMS no destino, ele é mais do que os nossos royalties na época de ouro dos royalties em Campos. Então, nós precisamos chegar para o governo federal e para o governo estadual e apresentar a conta. Olha, vieram aqui, retiraram as nossas riquezas, deixaram o dinheiro sim, mas não foi aquilo que nós tínhamos por direito. Agora, cai essa produção, as máquinas públicas elas estão todas muito mais caras do que antes da era do petróleo, porque foi obrigado a se instalar mais equipamentos comunitários, mais políticas públicas, e nós precisamos de uma medida compensatória. Isso se faz sozinho? Não. Um município só não faz. Então, a Prefeitura de Campos tem que se articular também com os municípios da região. A grande articulação que Campos pode também ajudar a ser protagonista é a relação que os municípios brasileiros têm que fazer, nós temos que trazer essa pauta de novo, que é o funcionamento efetivo do verdadeiro espírito federativo. Não pode continuar, Brasília arrecada, 20% vai para os estados, 10% vai para os municípios, né? Só os 10% divide para os 5.000 municípios, né? E 70% fica para o governo federal gastar mal. Então, gente, por isso é importante a gente ter uma estratégia para dentro, naquilo que a prefeitura possa arrecadar por elas próprias, e que é uma articulação que depende só dela. Depois existem articulações que são articulações que têm que serem feitas regionalmente e aquelas a longo prazo serem feitas através de uma articulação dentro da Confederação Nacional dos Municípios. Eu vou parar por aqui nessa avaliação, né, e vou começar a abrir para as perguntas, porque a partir do que eu já apresentei, pode surgir aí perguntas que as pessoas possam interagir também, para não ficar eu falando aqui sozinho, entendeu? Então estejam à vontade, quem quiser fazer pergunta, provocar aí algum questionamento, né? Apresentar um tema que a gente possa discorrer sobre ele. E vou completando aqui que, paralelamente à situação da prefeitura, tem a situação da economia do município. Aí nós temos que fazer o quê? Trabalhar aqueles equipamentos comunitários que eu já citei aqui. O prefeito tem que ter essa capacidade de unir todas essas pontas. Tem que existir um inventário das nossas potencialidades. A partir daí, verificarmos as tendências de mercado e dessa tendência de mercado a gente começar a apoiar as iniciativas menores que a prefeitura pode apoiar e, paralelamente a isso, também a prefeitura começar
a buscar alternativa de parcerias, seja com o governo federal, seja com o governo do estado, por buscar financiamentos, reforçar a capitalização de bancos que têm o compromisso com o sistema cooperativo para poder esses recursos estarem aqui disponíveis através de empréstimos com juros baixos. Então nós temos que ter esse enfrentamento, né, que não é um enfrentamento que não pode ser de forma alguma ingênuo, tem que ser um enfrentamento que muitas vezes vai depender de uma energia nossa muito grande e que nós vamos ter que ter, além dessa energia, uma capacidade de articulação e de envolvimento das pessoas. Nós temos ricas potencialidades, por isso é essa campus que nós queremos. Nós temos potencialidade no mar, nós temos potencialidade nas lagoas, nós temos potencialidade de economia nos rios, é só a gente saber conviver e respeitar a natureza, criar um desenvolvimento sustentável. Depois, nós temos uma potencialidade na nossa região norte, através dos tabuleiros, a partir de Travessão, Conselheiro Jusino, Santa Maria de Campos, né? além da parte da topografia, dos tabuleiros, que proporciona, né, sobretudo, condições ideais, porque isso já foi feito no passado, né, de plantio de grãos e produção de grãos em larga escala, nós também temos lá no norte do município uma rica bacia leiteira. Santa Maria é hoje a maior bacia leiteira do nosso município. Então, são medidas, né, simples, que muitas vezes falta a gente se associar, falta a gente interagir, falta a gente dividir os nossos sonhos, dividir as nossas angústias. E próximo da nossa campus, né, tem um grande mercado que compra grãos, né, direto lá do Centro-Oeste, tornando-se mais cara esse insumo, né, para a produção de proteína animal, que é o setor da produção de frangos, né, pif-paf, ali em Visconde do Rio Branco, e na zona da Mata Mineira, o grande centro suinocultor, que hoje é o maior de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil. Então, será que se a gente souber se articular enquanto comunidade, através do mercado distribuidor, os supermercados, né? A gente provoca uma reunião dos supermercados de Campos, como é que a gente cria força política, né? Olha, nós precisamos gerar mais dinheiro aqui, precisamos gerar mais emprego aqui, nós precisamos gerar divisas, nós precisamos gerar oportunidades para o produtor. E a gente criar um poder de barganha com esse setor da produção de proteína animal, que vende muito para o mercado consumidor de Campos e da região, para a nossa região produzir esses grãos para eles fornecer esses grãos para eles a preço muito mais barato, com transporte muito mais barato, a apenas 350 quilômetros de distância, quando eles estão lá a 800, né, em alguns casos até a 900 quilômetros de distância. Então, gente, outra coisa que a gente tem que ver é a questão do nosso turismo, né, que há um potencial turístico. Nós temos uma rota turística que vem pelo Rio de Janeiro, passa pela região dos lagos, salta Campos e continua em Marataízes. De que forma nós podemos segurar aqui? É com improviso, botando aqui nós temos uma Secretaria de Turismo? Não, tem que ser com um trabalho estudado, coisa séria, profissional, não é isso? E ver que potencialidades que nós temos para segurar esse turista aqui. O que nós temos no mar? Temos condição? O que nós temos na serra? O que nós temos na Lagoa de Cima? O que nós temos do roteiro turístico religioso, arquitetônico, não é isso? Então nós temos uma potencialidade, precisamos profissional
com esse mercado, dessa indústria tão importante, principalmente o turismo interno, porque ela gira dinheiro, né, dentro do próprio país, para que nós possamos segurar essa rota turística que nos salta aqui e vai continuar no Espírito Santo. Nós temos, né, também o setor sucroenergético, onde nós temos uma grande tradição, né? Estamos aí apenas com a usina Sapucaia, basicamente funcionando, e ali a Canabrava, né? Então poxa, que aqui em Campos nasceu a experiência, ali na antiga estação experimental, hoje Pesagro, da cana CB, que foi exportada a muda-planta dessa cana para o mundo inteiro. Entendeu? Cuba aprendeu com a gente com essa nova modalidade da chamada cana-CB, através de Frederico Menezes da Veiga. A África também começou a plantar lá muda-planta aqui de Campos, onde que foi geneticamente apurada aqui em Campos, com Frederico Menezes da Veiga. O filho dele está aí ainda, né? O Frederico já faleceu, o pai, mas o Frederico está aí. E nós fomos ficando para trás. Por quê? Porque nós abandonamos a tecnologia. Lá em São Manuel, no estado de São Paulo, já estão produzindo o etanol da terceira área da cana. E o que nós estamos fazendo aqui com a biomassa da cana? Não é isso? Então, essas coisas que são possíveis, existe tecnologia disponível, nós temos técnicos aqui capazes de orientar. O que falta é a gente trabalhar junto, não podemos trabalhar separados. Então, nós já tivemos no estado do Rio cerca de 120 mil hectares, né, plantado com cana, que hoje nós só temos 60 mil, não é isso? Por isso que apenas 2 usinas moem a cana de Campos toda. Por quê? Porque o espaço de plantio diminuiu, entendeu? Mas não aquele trabalho, né, com aquela visão do senhor do engenho, né, que existia aqui em Campos e perdurou por muitos anos. São empresários que têm que vir, né, com uma postura e um perfil moderno, né, que tenha responsabilidade social, que entenda, né, o que é o sistema produtivo, né, que não se seja seduzido pelo capital financeiro, mas que seja, assim, realmente um industrial, né? Porque a nossa indústria caiu muito, nós chegamos a 30%, né, do PIB ali na década de 70, início da década de 80, e hoje a nossa indústria está com 10% do nosso produto interno bruto, quer dizer, é uma vergonha, não é isso? Então hoje nós estamos vendendo só commodities e estamos importando a manufatura. Então, gente, essas ações, né, que o próximo prefeito tem que ter, são ações para dentro da prefeitura, reorganizando a prefeitura, revitalizando a prefeitura. E as ações para o lado da economia, se associando, né? Não sendo tutora, mas sendo indutora desse crescimento, sendo parceira, né? Quando ela não tem dinheiro, mas a prefeitura tem poder político de negociação, não é isso? Para poder fazer com que os recursos aqui cheguem. E uma outra forma que eu penso que a gente pode gerar o dinheiro para circular em Campos e, consequentemente, circulando o dinheiro em Campos, um pouco mais de dinheiro em Campos, né? Porque cada dinheiro que circula em Campos, no comércio de Campos, você gera empregabilidade, você gera também imposto para a prefeitura, automaticamente, taxas para a prefeitura, e nisso a arrecadação vai melhorando, né? Eu penso que nós temos que rever todos esses contratos que estão aí, né? E isso a gente pode fazer através de um setor importante, que são as associações dos moradores. Para as associações dos moradores, elas participarem desse processo através de convênio com a prefeitura, né? E para que determinados contratos sejam feitos através das associações de moradores. Isso lá na norte da Europa está sendo muito feito, para o dinheiro circular no município. Eu não estou inventando a roda, são experiências que são possíveis,
já existe na concretude para a gente imitar aquilo que está dando certo no mundo, entendeu? Nós temos exemplo, se vê de iluminação, aí veio uma empresa de São Paulo. Olha, o trabalho pesado, a Associação de Moradores talvez não vai poder fazer, mas o trabalho leve desse contrato, desse plano de trabalho a ser executado, pode ser feito pelas associações dos moradores. Não é isso? E esse dinheiro circular aqui, ficar parte desse contrato aqui. Aí quando chega na produção da merenda escolar, vem às vezes firma de fora, ganha essa licitação, leva todo o dinheiro. Vamos ter uma estratégia para segurar esse dinheiro aqui entre nós. E será que nós não podemos nos associar ao SENAC para dar cursos para essas associações, para o público-alvo dessas associações dos moradores, para poder a gente conveniar com as associações e elas, né, as próprias donas e moços da comunidade, fazer a merenda das nossas crianças, a manutenção através das vias públicas, né, que podemos jogar para a associação o trabalho que necessita de maquinários pública, né? E nem do transporte para o aterro sanitário. Mas a varrição nós podemos fazer esse contrato com a associação. Então nós vamos fazendo o quê? Vamos criando o espírito de cidadania que surgiu através de um estudioso de comunidades chamado Giancarlo Machado, né? O pai dele estudou comigo, eu aprendi esse neologismo com ele. Citadinidade, quer dizer, o nosso pertencimento à nossa comunidade, a gente se sentir parte dessa comunidade, a gente criar esse espírito coletivo de que nós juntos é que vamos fazer. Ô, gente, eu não estou vendo perguntas chegarem aqui, eu não sei se eu estou sabendo administrar aí, vocês me alertam aí, pode chegar, olha, chame essa pessoa para participar do vídeo, ó, incluir Fernando Carneiro na transmissão, né? Fernando, nós estamos. Faça através de pergunta, por favor, entendeu? Faça através de pergunta, por favor, porque nós não vamos ter oportunidade de franquear para todo mundo. Mas faça a pergunta, interaja aí com a gente, né? A não ser que você queira fazer a pergunta oralmente, entendeu como? E bem breve. Vamos lá. Adicionei você. Está adicionando, Fernando? Está aqui aparecendo para mim na tela que está adicionando. Gente, vocês desculpa aí alguma falha minha, alguma dificuldade de eu administrar, né? Administrar aqui a execução da live. Olha, o Fernando, ele está aqui adicionando, mas não completa. Então, manda, por favor, Fernando, através de pergunta, né? Tem mais alguém querendo fazer pergunta aí, gente? Hein? Nós temos 65 pessoas no ar, né? Aí com a gente. E já tivemos 80, caiu um pouco, talvez porque eu estendi muito, né? Fábio acha, aqui ó, a pergunta. Roberto Henriques, o prefeito Rafael Diniz fala que não tem condições de pagar os RPAs. O que fazer nessa situação? Veja bem, Fábio, o Rafael Diniz, ele não soube domar o custeio da prefeitura e não soube também captar recursos para evitar que recursos da receita própria sejam destinados para pagar coisas que não precisaria a prefeitura estar pagando. Por exemplo, a prefeitura tem a obrigação de gastar, de acordo com a Constituição, 15% do seu orçamento
na saúde, né? A Prefeitura de Campos gasta 40%. A média nacional, ela é em torno de 23% aproximadamente. Vamos colocar que seja 25%. Por que ele gasta 40% da receita do orçamento na saúde, quando ele poderia economizar em torno de 15% e com esse dinheiro, sobrar dinheiro, inclusive, para pagar os RPAs? Porque as UTIs não estão credenciadas no sistema SUS. Não lutaram para melhorar o valor da per capita. Que isso não é só um problema do Rafael. Isso vem dali de trás. Entendeu? Dos outros prefeitos. Mas ele não, uma vez ele dizendo que faltava gestão, ele deveria ter tido a iniciativa de melhorar a captação dos recursos, credenciando os autos de internações hospitalares, que são as AIHs, credenciando as UTIs e, ao mesmo tempo, lutando lá no Sistema Único de Saúde, junto ao governo federal, para melhorar o per capita de Campos, que é menor do que o de São João da Barra. Como pode ser isso? Então, não há uma luta de captação de recursos por aí. Então, por aí você já vê que acontece uma sangria. A prefeitura podia estar, desses 840 milhões que ela gastou com a saúde ano passado, e em média nos últimos 3 anos, cerca de 750 milhões, ela poderia estar gastando menos 15% disso. Ela estaria pagando o RPA. Depois, a prefeitura deixou de ser proponente, a prefeitura deixou de ser proponente lá atrás, né, quando abandonou a captação de recursos junto a órgãos estaduais e junto a órgãos federais. Por quê? Aquilo que eu disse ali atrás. Os prefeitos acreditaram que eram ricos, a cidade era rica, rico não faz conta, nós não precisamos de dinheiro. A gente anda por esse país afora, a gente vê em tudo quanto é lugar placas de parceria, prefeitura com o governo federal, prefeitura com o estado, entendeu? Campos não faz isso desde 1998. A Rosinha construiu, gastando dinheiro nosso, uma estrada que era estadual, de Campos até Goitacazes. É uma rodovia estadual. Quanto de dinheiro do nosso povo que poderia ter sido investido em outra coisa, que foi gasto ali? O que era isso? Rico não faz conta. Essa prática que começou lá com Arnaldo, depois foi para Mocaibe, que Rosinha também praticou. Não é isso? Então, nós, por esse exemplo da saúde, eu te coloco que já se teria uma economia para pagar o RPA. Depois, a prefeitura, ela poderia melhorar a sua captação no fundo a fundo, tá? No fundo a fundo, da ação social. Que proposta esses prefeitos dos últimos tempos, né, e o próprio Rafael Diniz fez dentro das rubricas do fundo a fundo para melhorar os recursos da ação social em Campos? Nada, não se preocuparam em captar recursos. Olha, o professor Caldas, lá do IFE, ele trabalhou no Ministério da Educação. Eu um dia perguntei a ele: professor Caldas, o senhor está aí na linha de frente do Ministério da Educação, chega alguma proposta de convênio, de parceria, de utilização de rubricas, de recurso fundo a fundo, de rubricas do fundo a fundo da educação? Ele: não chega. Por quê? Porque eles adquiriram esse vício. Rico não faz conta. Abandonaram, além da captação da receita própria, abandonaram também a função proponente que a prefeitura deveria de ter, de buscar recursos lá fora que são nossos. Eu falei agora há pouco aqui, as prefeituras recebem apenas 10% do que o Brasil arrecada, não é isso? O governo federal fica com 70% para gastar mal. Por isso que a gente vê obras paradas em toda parte do Brasil, porque Brasília está longe, entendeu como? Então, recurso tem.
desde que saiba equalizar a folha de pagamento, separa, aqui é a folha de pagamento, se paga. E aqui é custeio, vamos racionalizar esse custeio. Se tem pouco dinheiro, vamos priorizar o seguinte: o funcionamento das políticas públicas e pagamento de servidores e pagamento dos terceirizados. Ponto. Investimento, se não temos dinheiro, nós vamos buscar parceria, captar recursos para poder fazermos investimento. Olha, tem aqui mais uma pergunta, né? Fernando Azeredo, né? Roberto, só você para salvar a cidade de Campos, estamos perdidos. Não, Fernando, é nós juntos, tá? Ser o prefeito que emergir aí das urnas, seja eu ou seja qualquer um outro, né? Ele tem que ter a habilidade de trabalhar, de acreditar que é junto, de forma colegiada, tanto do colegiado da governança como o colegiado comunitário, que nós vamos avançar. José Barbosa Neto, esse é o único que vai tirar Campos da lama. Muito obrigado, né? Dadá me parece que fez uma pergunta. Fabrício Freitas, Roberto Henriques, a cidade de Campos tem passado por um processo que é nacional de judicialização da política. Como ser candidato a prefeito de Campos, depois de eleito, o prefeito não estampar as páginas policiais. Tem como administrar sem intromissão de setores nefastos da justiça local que resolveu fazer política? Olha, existe, né, os chamados atos discricionários do Poder Executivo. Aquilo que é ato discricionário do Poder Executivo, né, o prefeito tem que ter autoridade, né, se ele não faz nada de errado, se alguém, seja do Ministério Público ou do Judiciário, né, vir querer administrar no local do prefeito, dizendo, olha, alto lá, entendeu? Aqui tem prefeito. Muitas vezes o que acontece é que falta autoridade. Aí, quando falta autoridade, o Ministério Público começa a diligenciar dentro da prefeitura. Isso não pode, não é isso? Então, nós temos muito bem delineado e está lá prescrito na Constituição a independência do poder e a harmonia. Eu, por exemplo, não vou ter nenhuma dificuldade para atuar, seja com a Justiça, seja com o Ministério Público, com quem quer que seja. Porque, primeiro, eu vou procurar cumprir o meu papel, o meu dever, que é o que todo mundo deveria fazer. Qualquer prefeito que emergir das urnas tem que saber fazer isso. E o prefeito que tem a autoridade e reconhece, né, o banho, né, e o batismo das urnas e mais e conhece a lei orgânica do município, conhece a Constituição Federal, ele não deixa, seja Ministério Público ou Justiça, avançar nos seus poderes, né, e nas suas iniciativas que só a ele compete. E tem certos poderes que são poderes discricionários do prefeito, né? Mário Terra está aqui assistindo, muito obrigado pela audiência, né? Boa noite. Rosenildo Nogueira, o futuro de Campos depende de homens honestos. Roberto Henrique é um dele, muito obrigado, né? Honestidade não é virtude, é obrigação, não é isso? Então, nós vivemos num mundo em que a honestidade passou a ser assim, até merecer elogio. Não, nós temos que entender que honestidade é obrigação. Ananda Reziguier, lamentável ver nossa cidade na situação em que encontra por anos. É por isso que estou lutando ao seu lado para uma cidade melhor e tenho certeza que vamos conseguir. Muito obrigado. Jorge Luiz, gostei, Roberto. Boa fala, muito bem, muito obrigado. Mais alguém quer fazer pergunta? Se eu pulei alguém aqui, eu vou buscar aqui para trás. O Fernando Ornelas, né? Dadá, fiz uma pergunta em relação ao setor cultural. Cadê a sua pergunta? Deixa eu procurar aqui. Fernando Rocha, a que o Senhor atribui a falta de tantos projetos que o Senhor citou em outras administrações não realizaram? Justamente, Fernando,
o prefeito abandonar a presidência do colegiado. Aconteceu um fenômeno em Campos de terceirização, entendeu? Vamos lá. Arnaldo Viana, ele terceirizou a prefeitura para um grupo e para a Ilsa, entendeu? Gente que não tinha a capacidade postulatória para poder governar. Quem tem essa capacidade é o prefeito que foi eleito, né, diplomado e empossado e fez juramentos diante da lei orgânica e diante da Constituição, entendeu? Depois, Mocaibe delegou a um grupelho lá, foi se enfraquecendo, não é isso? Se perdeu totalmente e deixou nas mãos de um grupelho, que inclusive levou ele para o inferno. E tanto prejuízo deu à administração de Campos, né? E depois, Rosinha também fez isso, né? Garotinho começou, antes de ser secretário do governo, despachar sem ter portaria. Era tipo assim, um ministro sem pasta. Entendeu como? Vladimir sentava lá no gabinete dela e despachava. O prefeito não pode permitir isso, né? Seja para sua esposa, seja para seu irmão, seu filho. O prefeito, quem preside é ele. Aí quando os seus auxiliares vê esse tipo de comportamento, os auxiliares vão sentindo a fraqueza do prefeito e vão relaxando também. O prefeito não precisa ser arrogante, o prefeito não precisa ser autoritário, ele precisa ter autoridade. O prefeito não precisa pisar no pescoço de quem quer que seja, né? O prefeito tem que aprender uma lição dos antigos. Tem uma lição dos antigos administradores, né? Até isso vem da Segunda República, que dizia o seguinte: quer aprender uma lição de governar? Peça mandando e manda pedindo. Entendeu como? Então você tem que saber comandar com leveza, né? E ao mesmo tempo, você não pode abrir mão da sua autoridade diante da sua equipe. Fernando Carneiro fala sobre o futuro dos nossos jovens. Muito bem. Olha, costumamos a dizer que os nossos jovens são futuros, são belos horizontes, né? Nós temos que começar a chamar o nosso jovem de hoje. Chamar a nossa criança de hoje. Por quê? Porque é hoje que estão sendo formadas as células de uma criança, de todos os tecidos. Entendeu? É hoje que está sendo formada a cabecinha da criança. E é hoje, com esse ser em movimento, esse ser magnetizado que é a pessoa humana, quando chega na juventude, né, ele é um ser que já absorveu conhecimento e que precisa de oportunidades. A nossa juventude no Brasil e em Campos, né, está muito sem oportunidade. Muitas vezes os programas sociais cuidam deles até aos 18 anos. Depois, parece que o Estado brasileiro delinquente diz assim: agora você é de maior, se vira. Então, ali existe um ponto de estrangulamento. A assistência e a promoção, quando a criança está na escola, oferece creche, oferece escola, oferece o ensino básico. Aí, quando ele estoura a idade, parece que ele é deserdado. O Estado brasileiro deserda os nossos jovens. Então, nós temos que ter, sim, uma preocupação grande com os nossos jovens. Eu acho que é importante em Campos, né, a gente criar, assim, o próximo prefeito, criar um banco de talentos, né, tipo uma usina de ideias com a nossa juventude e partir para o microcrédito, entendeu? Partir, eu falo àqueles que estão desenvolvendo, né, atividades próprias, estão elaborando projetos próprios. E os outros, nós temos que ter uma revisão, a meu ver, na grade curricular das nossas escolas, tanto as escolas estaduais como também as escolas técnicas, para saber
Que profissional que nós estamos formando? Os nossos cursos, eles estão indo ao encontro, né, de colocarmos o jovem no mercado de trabalho? Essa profissão que nós estamos, né, oferecendo a esse jovem, ela vai acabar quando? Então, lá no norte da Europa, já estão se criando uma reserva de proteção social no sentido de pensar, já daqui a 20 anos, 30 anos, que muitas profissões de hoje vão morrer. Então, o caminho é ciência e tecnologia. Nós não podemos, de forma alguma, trabalharmos dissociados da ciência e da tecnologia. E esse trabalho com o jovem, é claro, não depende só da prefeitura. Isso depende da macroeconomia, depende, né, de como a economia do Brasil está se comportando. Hoje, por exemplo, nós não temos um economista no Ministério da Economia. Até ele diz que tem diploma, mas ele não é economista. Ele é um aplicador do sistema financeiro. É um operador do sistema financeiro, esse ministro da Economia que está aí. O jogo que ele faz não é o jogo do capital produtivo. Ele faz o jogo do capital expoliativo, né? Do capital que está aí espreitando a sociedade para explorá-la nos cartões de crédito e nos empréstimos que nunca se consegue pagar, e explorando sobretudo o Brasil, porque boa parte do que o Brasil produz, né, vai para o pagamento dos juros da dívida, do serviço da dívida, não do principal da dívida. Então, nós precisamos de ter um presidente que se comporte como Getúlio Vargas se comportava, como Juscelino Kubitschek se comportou também. De primeiro, se fazia assim. O presidente da República falava assim, olha, eu tenho esse plano aqui que nós definimos, esse plano plurianual, decenal, né? Esse plano vintenário, e nós precisamos de executar esse plano. Vocês vão buscar dinheiro, produzir dinheiro para o tesouro e buscarmos dinheiro a juros baixos onde precisarmos para a gente investir na pessoa humana. Essa lógica mudou. Agora não é o presidente que diz isso para os seus ministros da Economia. São os ministros da Economia que já chegam e dizem o que o presidente tem que fazer. Olha, você tem que fazer uma reforma da Previdência que vai penalizar o nosso povo, vai favorecer uma capitalização, vai colocar o nosso povo para morrer de trabalhar, vai, consequentemente, diminuindo a força do trabalho na negociação com o capital, entendeu? Nós vamos também empobrecer o aposentado e a pensionista, entendeu? Foi o que essa reforma da Previdência fez. 84% desse 1 trilhão que eles programaram arrecadar com essa reforma, sai de onde? Sai do pessoal que ganha de 1 até 2 salários mínimos. Sai dali. Não saiu dos militares privilegiados, não saiu do judiciário privilegiado, não saiu do Ministério Público privilegiado. Saiu de onde? Do servidor público e da população em geral. E de uma forma muito mais forte, como eu disse aqui, né? De 84% desse recurso saiu de quem ganha de 1 até 2 salários mínimos. Então, eles que dizem. Então, nós temos que mudar essa ordem, né? Por que Getúlio Vargas conseguiu desenvolver o Brasil naquele período? Porque ele mandou fazer a auditoria da dívida. Quando o Oswaldo Aranha, cumprindo a determinação
Getúlio Vargas, né, fez a auditoria da dívida, o Brasil precisava pagar só 40% daquela dívida. 60% não era dívida real. Por isso que ele teve dinheiro para aplicar e para desenvolver, montar a Petrobras, montar a Companhia Vale do Rio Doce, montar ali a Companhia, né, Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, né, criar a Eletrobras e etc e tal. Entendeu como? Fábio acha. Já respondi. Vamos ver se a gente acha mais gente aqui, né? Daqui a pouco nós vamos também finalizar a nossa live. Eu quero pedir desculpa porque eu não estava sabendo administrar e não vi aqui as perguntas. Meu amigo Tato Corrente está assistindo. Jussara Machado, um abraço para você. Verônica está cumprimentando, não fez pergunta. Fernando Ornelas, abraço, Fernando. Vamos ver, eu quero achar aqui a pergunta do Dadá e a pergunta do Fernando, né? Fabrício pergunta aqui, a Prefeitura de Campos não aguenta mais um estagiário. O que Roberto Henriques pode apresentar de soluções para uma cidade sem recursos? Olha, realmente, né, eu até, como prefeito, né, eu vou valorizar os estagiários que estiverem na prefeitura, né? Nós temos que valorizá-los. Mas nós não podemos ter um prefeito estagiário. Nós não podemos entregar a Prefeitura de Campos, num momento como esse, de grave crise da própria Prefeitura, de crise brasileira da economia, de uma crise acentuada com a Covid, nós não podemos entregar a um curioso, né? Nós não podemos entregar a quem não tem qualquer experiência e tem conhecimento raso dessa máquina pública, entendeu? Evidentemente que eu não digo que seja eu, exclusivamente eu, né? Primeiro que eu não posso aqui pedir voto. E segundo que seria arrogante de minha parte eu achar que só eu poderia ter esse perfil. Não, eu torço para que outros candidatos também tenham o perfil de alguém que conhece a máquina, de alguém que conhece, sobretudo, né, a população de Campos, que não seja um estranho no meio dela, que saiba o que é o sofrimento, o que é pegar ônibus, o que é entrar no supermercado e enfrentar fila, o que é andar, né, de bicicleta na cidade, porque não tem um dinheiro para pagar a passagem. Nós temos que entender, não podemos perder a nossa sensibilidade com o nosso irmão de comunidade, sobretudo aqueles mais frágeis, né, e mais vulneráveis. Podemos, de forma alguma, perdermos essa sensibilidade. Então, o prefeito tem que ter bons olhos para enxergar a realidade, tem que ter boa pele para ter sensibilidade para o drama da população, da comunidade, e ter, né, bons ouvidos para ouvir e interagir com a comunidade para, junto, de mãos dadas, construir políticas públicas eficazes junto com a sua comunidade e junto com a governança. Depois, Renato Bula já falou aqui, Renata Azevedo, né? Falou aqui, ó, Renata do Camelô. Um abraço aí para o pessoal do Camelódromo, né? Você vê. Eu sou um crítico, né, do governo Arnaldo Viana. Mas o projeto que tinha lá, que a Ilsa, enquanto secretária de planejamento, e ela deixou bons projetos. Eu tenho minhas divergências com ela e com o Arnaldo, a forma como eles conduziram a prefeitura, mas quem me conhece sabe, eu não sou de fazer política de malhação. Eu faço análise, eu converso, eu discuto, a gente esgota o tema no bate-papo. Então, veja bem, ela pediu um projeto de camelódromo que era muito melhor do que esse que a Rosinha fez ali, né? Que seria um camelódromo ali, no terreno da antiga Santa Casa, onde até foi feito um shopping ali, um shopping estacionamento, onde teria estacionamento, onde teria as lojas do camelódromo embaixo e em cima, né? E uma coisa organizada, não é isso?
E não sei por que não aproveitou essa ideia, né? Como não sei por que ela não aproveitou o projeto que a Ilse, enquanto secretária de Planejamento, fez para a Beira Valão, que era mais barato e mais bonito. Entendeu como? Então, esse tipo de coisa que as pessoas abandonam a memória, né, administrativa da prefeitura. Tem lá na Secretaria de Planejamento e lá na Fundenó